Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AIR e produtor musical. Então eu queria falar com você, artista novo e artista em desenvolvimento, sobre gênero. E ao contrário do que você pode se imaginar, não tem absolutamente nada a ver com sexualidade, hein? Pelo amor de Deus. Porque hoje em dia, toda vez que a gente fala sobre gênero, está falando de sexualidade. Não, estou falando sobre gênero musical. Não quero ficar discorrendo sobre o que é gênero, qual gênero. Podemos falar um pouco. A gente sabe, por exemplo, que a MPB é considerada um gênero, mas na verdade ela não é tecnicamente um gênero, porque ela não se refere a um específico ritmo, né? A MPB, dentro do chapéu da MPB, a gente tem samba, a gente tem rock, a gente tem balada, a gente tem enfim, músicas com temperos pop, enfim, a MPB é um chapéu gigante onde são vários estilos são abrigados, vários gêneros são abrigados e a gente sabe mais o que não é MPB, né? A gente sabe mais o que é MPB por eliminação. Você vai eliminando, não, isso é MPB. Vai eliminando isso, aquilo outro, chega à conclusão que MPB é determinado gênero. A gente tem o pop sim é uma coisa assumidamente com influência, vamos dizer assim, anglo e americana, né? Notadamente a partir do final dos anos 70, com a explosão da disco music, e que veio aportar nos anos 80 com uma série de artistas ingleses e americanos fazendo uma coisa que não era mais rock, né? Que de certa forma tinha ali capitaneado pelo comportamento musical do Michael Jackson, influenciando o mundo inteiro, e a gente desenvolveu o nosso próprio pop, que é bastante personal, muito interessante, e existe esse gênero também pop. A gente pode falar que existe o rock anterior ao pop, né? E a gente convenciona falar muito no Brasil de pop rock, né? Por quê? Porque muitos artistas como a Marina, como o próprio Lulu, que alguns vieram do rock e se tornaram pop, e outros sempre foram uma coisa meio pop, meio rock, né? Uma coisa que não se tem muito no exterior, tem pouco. Os artistas do exterior são mais rock, são mais pop, são mais notadamente uma coisa do que a outra. Mas aqui a gente mistura um pouquinho, mas existe tanto aquela geração dos anos, final dos anos 50, que se atinha ao rock and roll americano, de Celly Campelo, e depois veio a nova onda, a onda mais capitaneada por Mutantes, Rita Lee, Erasmo Carlos, Raul Seixas, que também se confunde um pouco com o MPB, mas é rock and roll, é rock, né? A gente, e até hoje a gente tem artistas brasileiros interessantes que vêm, que dá para se intitular como rock, como a Pitty, enfim, e outros artistas mais contemporâneos também, como Los Hermanos, que fazem um rock bastante livre. A gente tem o samba, que a gente chama de samba de raiz eventualmente, e também tem o pagode, que é uma espécie de samba de raiz miscigenado, mas misturado com a influência da música romântica. E a gente tem sertanejo, o sertanejo de raiz, o sertanejo Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo, e o sertanejo universitário. E tem também a axé music, enfim, a gente tem vários gêneros. É disso que eu quero falar. Vou ilustrar isso rapidinho com uma historinha, só para situar um pouquinho a cabeça do artista novo com relação ao gênero. E vou pautar esse comentário a partir do sertanejo. O sertanejo é um gênero que acabou se tornando um fenômeno a partir dos anos 90 no Brasil. Em 1989, havia uma novela chamada Tieta na Rede Globo, cujo tema, um dos temas principais, era No Rancho Fundo, que é de Lamartine Babo e de Ari Barroso, que é dos grandes, mega idolatrados compositores brasileiros, e gravado pelo Chitãozinho e Chororó. Era uma música assim com viés, era do rádio MPB, cantado por um sertanejo do jeito que o sertanejo canta, com aquele timbre, com aquelas vozes mescladas, um fazendo meio uma nona e o principal e tal, a voz principal do Chororó. Aquilo encantou o público. De certa forma, acabou por influenciar e trazer o boom do sertanejo logo depois que os Chitãozinho e Chororó tinham acabado de ser contratados
da Copacabana para Poligrão, onde eu estava, e ali fizeram esse disco aconteceu um boom, depois a Sony contratou o Zezé de Camargo e Luciano, e ali a gente tem um sertanejo que ficava ali limítrofe entre o sertanejo de raiz, de Tunique e Tinoco e tal, e o novo sertanejo que se misturava um pouco com a música country americana e com a música romântica do Roberto Carlos, e também um viés da música que a gente chama de brega. Isso com esse grande boom, ao mesmo tempo as feiras agropecuárias começavam a crescer no Brasil e começaram a atrair gente que não era localizada, não morava no interior, ia curtir uma coisa rural, uma coisa sertaneja, rodeio, sei lá, aquelas coisas, e acabou por criar uma demanda nas atrações musicais dessas feiras agropecuárias. Além do cara contratar o sertanejo, começou a se preocupar em contratar um artista de axé, um artista de pagode, até um artista de rock. Nessa mistura toda, não o artista de rock, mas principalmente o artista de axé e o sertanejo começaram a mesclar um pouco os gêneros, pegar elementos do outro, e por algum momento a gente começou a produzir uma música de diversão, uma música de multidão, que era meio limítrofe. Você não sabia às vezes se era um sertanejo cantando uma coisa parecida com axé, um artista de axé cantando uma coisa parecida com sertanejo. Isso, na minha opinião, e é preciso que se diga que aqui é um lugar de opinião, e não é de verdade absoluta, na minha opinião, para prejuízo dos estilos, que quando você converge tudo para um lugar só, as coisas ficam todas muito parecidas e acabam por perder as distinções, e os artistas acabam por perder a personalidade. E como a gente vende, entre outras coisas, a canção, a estética e a personalidade, você fica um monte de artista que vem do Brasil inteiro brigando pelo mesmo estilo. Isso é muito... Não foi uma coisa inteligente isso acontecer. Mas, de qualquer maneira, eu chamo a atenção pela convergência de gêneros, que é importante você escolher o gênero que diz a tua verdade. Não tem nada mais preciso e nada mais sustentável dentro do âmbito do sucesso de que você manter a sua verdade. Não vá fazer nada só porque todo mundo está fazendo. Faça a sua música, faça o lugar onde você é confortável, onde sua alma descansa, onde seu coração sorri. Você tem que fazer uma coisa que diga diretamente, fale diretamente a sua verdade. É isso que você tem que vender, é esse seu produto, esse é o produto mais sincero. E fazendo isso, você não vai ter que se preocupar com gêneros, você vai ter que se preocupar em se expressar. Se você é de MPB, você vai ter de cara uma cabeça mais aberta. Se você é do interior, se você curte sertanejo, você vai fazer o seu sertanejo de raiz, ou universitário, seja qual for. Se você é baiano, ou enfim, o nordestino, você vai fazer o forró, que também é parecido com o MPB, é um chapéu gigante, onde tem vários gêneros nordestinos. Você faça o seu som, meu camarada, não se preocupe em fazer o som dos outros, porque é aquilo que está acontecendo no rádio. Faça a sua música, faça a sua canção, venda a sua verdade. Sabe por quê? Porque você vai ser mais feliz com a sua música, e se você for mais feliz com a sua música, você vai ter satisfação, vai ter motivação para produzir. Dá um exemplo aqui, por exemplo, nessa coisa do sertanejo, contemporâneo a isso que aconteceu, do boom do sertanejo. Tem uma cantora brasileira que eu respeito muito, que é muito personal, chamada Fafá de Belém. Ela optou, em determinado momento, por essa viela sertaneja. E ali ela começou a fazer essa música mais popular brasileira, digamos assim. Ele chegou a gravar uma guarânia chamada Nuvens de Lágrimas, chamou o Chitãozinho Choró para fazer o dueto. Ela fez uma opção ali, depois ela meio que teve que ficar fazendo opções o tempo todo, porque ela meio que saiu do gênero que ela tinha abraçado, que era MPB, onde ela era uma das grandes vozes. Ela acabou optando por esse gênero. Guarda isso. 10 anos depois, por exemplo, a Maria Bethânia, que também é uma cantora de MPB, que eu espero que você conheça. Se você não conhecer, por favor, ouça as duas canções, as duas artistas. Ela gravou
uma música de Zezé de Camargo e Luciano. Essa canção estourou com a Bethânia. Então são duas situações diferentes. A Fafá gravou de uma maneira sem nenhuma crítica. Ela gravou de uma maneira oportunista, pegando a oportunidade. Foi bem sucedida, mas aquilo queimou rápido. Ela teve que correr atrás de outras situações que oferecessem oportunidades para ela, mercadológicas. Enquanto a Bethânia gravou simplesmente aquela canção, na verdade ela gravou É o Amor. Ela gravou É o Amor simplesmente porque ela achava que ela podia dar o acento dela, o sotaque dela, a maneira dela ver aquela canção. Super dignamente foi lá, gravou e foi embora, continuou fazendo o som dela. Isso fazia parte até da cabeça dela um pouco tropicalista. E então são duas situações diferentes. Se você quiser passear para um repertório que não é teu de vez em quando, para mostrar o quanto você pode doar de você naquilo, faça isso. Agora, não vá para um gênero que não é seu, porque ele é o que está acontecendo. Isso não vai construir para você. Não vai construir para você. Fique atento para isso. Você tem que vender conforme, voltando então ao início, vender a tua verdade. Você tem que vender aquilo onde realmente a tua alma canta. É aqui que a tua alma canta, é esse teu lugar. Faça, siga a tua verdade e ela, sem citação bíblica, te libertará e vai te fazer feliz.